Customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado.
Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Prezados participantes, informamos que seu nome ou endereço de e-mail poderá ser visualizado pelos demais participantes do Technology Talk, e tendo em vista que esta sessão será gravada, tais dados poderão estar disponíveis para outros. A opção de permanecer nesta sessão será considerada como uma ação positiva de consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Agradecemos. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Technology Talk. Agradecemos a todos pela presença, pela participação. Meu nome é Cíntia, eu estou aqui nos bastidores do evento junto com a Camila, tá? Para dar um suporte se vocês precisarem. As câmeras e os microfones ficam desligados, mas vocês podem interagir no chat tranquilamente, tá? A gente está aqui observando, então se vocês postarem qualquer dúvida ou comentário, a gente vai interromper a apresentação para discutir sobre o que vocês estão falando, tá?
Então, fiquem bem à vontade, podem utilizar o chat para postar suas dúvidas. Todos que permanecerem até o final também vão receber um certificado de participação no evento. Caso você esteja participando sem ter feito a inscrição pelo formulário, a Camila deixou ali no chat um e-mail para que vocês entrem em contato com a gente solicitando o certificado, tá? A gente tem o controle de todo mundo que está participando. Hoje o evento é muito especial, porque a gente está apresentando aqui um nosso novo parceiro, especialista em Fluig, tá? Que é a AS Flow, a empresa do Alisson. Alisson, seja muito bem-vindo, uma boa apresentação e qualquer dúvida pode contar com a gente aqui. Obrigado, Cíntia. Bom, sejam bem-vindos todos aí, pessoal. Como ela falou, hoje a gente vai focar um pouquinho, né, para falar do Fluig, tá? Em especial o Fluig conectado com o Proteus, né? Fluig, ele é um produto da TOTS, ele se conecta muito bem com o produto TOTS, mas obviamente ele também conecta com qualquer sistema de mercado, tá? Deixa eu habilitar minha câmera aqui, acho que vai ficar melhor para a gente falar. Legal. Tá. Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho, né, como que a gente pode organizar, né, melhor, né, a operação das empresas, né, usando o Fluig, principalmente integrado com o Proteus, como eu disse, né. Não é uma apresentação técnica, tá? É mais sobre como resolver problemas do dia a dia, tá? Retrabalho, a falta de controle, processos informais, dificuldades de acompanhar o que está acontecendo, né? O Fluig entra, né, como uma camada que organiza tudo isso, tá? Principalmente, né, o que acontece fora do ERP, como solicitações, aprovações, circulação de documentos, tá? No final, o objetivo é dar mais controle e mais visibilidade, né? E melhora da eficiência da operação, tá? Então, o que é o Fluig, na verdade, né? O Fluig, ele é uma plataforma que centraliza 4 principais pilares, digamos assim, né? Que são documentos, processos, portais e acesso, né? Hoje é muito comum você ver essas ferramentas separadas, né, em várias diferentes ferramentas, né, o que gera retrabalho, gera falta de integração, gera um custo muito maior, né, quando tudo passa, né, a acontecer em um único ambiente, né, a empresa ganha organização e produtividade, principalmente, né. Além disso, o usuário também ganha, né, porque ele deixa de depender de vários sistemas e passa a trabalhar de uma única plataforma de forma muito mais simples, tá. Então, vamos aqui falar um pouquinho, só falando aqui, né, são os 4 pilares do que eu disse, são o ECM, que, né, que hoje ele evoluiu para o GED, tá? O BPM, que é o card de processos, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre cada um deles. O WCM, que é um card onde você desenvolve portais e intranets, e o Identity, que é de acessos, tá? Então, um pouquinho aqui falando, né, do que é o Fluig, ele é uma plataforma, como eu disse, que centraliza, né, 4 principais, né, ele centraliza, né, 4 principais sistemas em um único ambiente, né, ele resolve problemas muito comuns na empresa, que são atividades espalhadas, né, principalmente entre e-mails, planilhas e sistemas diferentes, né. Quando essas atividades viram processos estruturados, né, com etapas e responsáveis definidos, a execução melhora muito, tá. Além disso, né, tudo fica muito registrado, né, o que permite acompanhar o andamento, né, e tomar decisões, né, baseado na segurança, tá? Estão perguntando se será gravado, acho que está sendo gravado sim, né, pessoal? Sim, está sendo gravado, tá? A gente vai transmitir ao vivo no LinkedIn e também vai ficar no nosso YouTube depois, tá bom? Se vocês não conseguirem localizar a gravação, pode mandar por e-mail que a gente envia o link para vocês. Bom, aqui está falando um pouquinho da evolução, né? Aqui entra o ponto principal, que é entender que o Fluig ele não é uma ferramenta isolada, né? Ele funciona como um conjunto, né, integrado de módulos, tá? Como eu disse, são os módulos de documento, de processos, de conteúdo e de acesso, né? É o que permite, né, as áreas, né, trabalharem, né, de forma mais conectada, reduzindo o retrabalho e melhorando muito a comunicação, tá? No fim, a empresa deixa de operar de forma fragmentada, digamos assim, né, e passa a ter uma visão mais unificada da operação, tá? Então, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho, né, de cada módulo específico, tá? Antes de falar de processo, a gente precisa falar um pouquinho do GED, né? Que são os documentos, né? Por exemplo, documentos já entram de formas desorganizadas, né?
se você já começa o processo de forma desorganizada, o meio e o final também, né, com certeza vai ser desorganizado. Então, esse módulo, ele resolve justamente isso, né, centralizar e organizar os documentos da empresa de uma forma muito simples e estruturada. Então, aqui vamos falar um pouquinho, né, do que é o GED, né? O GED, ele é responsável por capturar, armazenar, distribuir documentos dentro da empresa, né? Ele garante que tudo esteja em um único lugar, com controle de versões, regras de acesso. Além disso, permite também classificar documentos, né? Definir tempo de retenção e encontrar informações rapidamente, né? Isso traz organização, segurança e muito mais eficiência no dia a dia, tá? Falar um pouquinho da navegação dos documentos no GED, né? Então, aqui já entra mais a experiência do usuário, né? O sistema permite navegar por pastas, deixar documentos favoritos, né? Para você sempre ter um atalho, tanto documentos quanto pastas, tá? Busca de documentos, né, de forma muito inteligente, tá? Inclusive, lendo conteúdo dentro dos documentos, tá? O que reduz muito o tempo, né, que você fica perdendo procurando informação, tá? Isso facilita muito o trabalho no dia a dia. A publicação e o upload, né? O envio de documento, ele já acontece de forma organizada, tá? Então, é possível subir documentos, né? Mantendo uma estrutura de pastas, controlar versões logo na subida, né? Automaticamente e definir fluxos de aprovação. Então, você pode, em cada pasta, né? Em cada estrutura de pastas, definir um fluxo com quantos níveis você achar necessário para até mesmo publicar um documento e depois também editar esse documento, tá? Isso garante, né, que o documento ele já entre corretamente no sistema e evite retrabalho depois, tá? Agora aqui a gente vai falar um pouquinho de segurança, tá? Isso é um caso muito importante, né? A segurança aqui, ela é baseada sempre em grupos e papéis, né? O que facilita bastante a gestão. Além disso, os documentos, eles passam por aprovações, como eu disse, né? Você pode criar workflows de aprovação antes mesmo de serem publicados e todas as ações ficam registradas. Você tem um log de auditoria de cada pasta que você tem dentro do GED, tá? Isso traz toda a rastreabilidade, né, e segurança que a empresa precisa, tá? Aqui é um pouquinho mais da administração desses documentos, né? Então, a empresa consegue estruturar melhor toda a sua base documental, criando categorias, definindo regras e controlando armazenamento, né? Também é possível aplicar, por exemplo, políticas com marcas d'água, limites, né, de cotas por usuário, né, de limites de upload. Isso ajuda bastante, né, a manter o sistema organizado, mesmo, né, com o crescimento, né, do tamanho dos arquivos, tá? Aqui, para mim, a gente vai falar agora, que para mim é o carro-chefe do Fluig, né, que é o módulo de BPM, né, que aqui a gente vai entrar na parte mais importante, né, que é onde a empresa começa a realmente ganhar mais eficiência, né, porque passa a organizar como o trabalho acontece, tá? Então, o que é o BPM? O BPM, ele é a forma, né, de estruturar o trabalho dentro da empresa, né? Ele define as etapas, define responsáveis, define todas as regras de cada processo, tá? Isso garante, né, que tudo aconteça de forma padronizada, reduzindo erros e melhorando bastante a produtividade, né? E, além disso, também permite medir e melhorar continuamente os processos, né? Consegue enxergar onde você tem mais gargalos, tá? Vamos passando aqui. Pessoal, eu não sei se tem alguém perguntando alguma coisa, eu não consigo ver. Não caiu nenhuma pergunta ali, mas aproveitando que você fez essa pausa, alguém quer colocar alguma dúvida até o momento aqui sobre o que ele explicou? Se vocês tiverem dúvida, pode ir postando, tá? Fiquem bem à vontade. Acho que dá para seguir, Alisson, aí qualquer coisa eu te interrompo, tá? Legal. Bom, beleza. Então, aqui ele fala um pouquinho dos processos de fluxo, né? Então, todo o processo da empresa, ela passa, né, a ter um início, um meio e um fim muito bem definido, né? Cada pessoa sabe exatamente o que precisa fazer, né? E qual é o próximo passo a ser feito daquele determinado processo, tá? Além disso, né, o sistema registra todo o histórico e permite acompanhar e auditar cada etapa de cada fluxo, tá, pessoal? Aqui a central de tarefas é onde o usuário, né, cada usuário vê absolutamente tudo que ele precisa fazer
no específico dia, tá? Que é a central de tarefas, tá? Então, o usuário, ele tem uma visão centralizada de todas as suas atividades, tá? Ele consegue priorizar tarefas, acompanhar prazos, tomar decisões, né, diretamente no sistema, tá? E isso melhora muito, né, a organização e, claro, reduz também a dependência de e-mails, né, e controles paralelos, tá? Então, aqui ele tem um exemplozinho de como funciona, né, a central de tarefas. Depois, se vocês quiserem, e a gente tiver mais um tempinho, eu posso abrir o Fluig para mostrar um pouquinho para vocês também, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, justamente da central de tarefas, que são as operações diárias, né? O processo passa a fazer parte do dia a dia do usuário, né? É possível acompanhar todas as solicitações, tomar ações rapidamente, né? E até utilizar o sistema pelo celular. O Fluig, além de ele ter a plataforma, né, o portal online, ele também tem aplicativos, tá? Não só um, tem mais de um aplicativo para determinadas funções, tá? Depois eu falo um pouquinho de cada um, né? Além disso, né, obviamente, sendo notificado tanto por e-mail, quanto plataforma, quanto por aplicativo, pelo celular. Aqui é um pouquinho mais avançado, são algumas configurações, né, que vocês conseguem colocar no BPM, tá? Aqui começa a entrar um pouquinho as regras mais específicas, né, onde é possível definir os responsáveis automaticamente, né, configurar prazos para cada atividade, né, considerando o SLAs, considerando o calendário, considerando o tempo de trabalho de cada departamento, tá? Isso permite, né, adaptar o processo para 100% a realidade de cada negócio, tá? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho de um outro card do Fluig, que é o WCM, né? Depois que você organizou documentos, organizou processos, né, entra a forma como o usuário acessa tudo isso, né? E o WCM, ele é responsável por criar páginas, criar intranets, criar portais, tá? Ele é bem flexível, você consegue criar absolutamente qualquer coisa com ele, seja dentro do Fluig autenticado ou seja externamente não autenticado, tá? Então, aqui ele dá uma visão geral, mais ou menos, do que é o Fluig, o WCM, tá? O WCM, ele permite criar portais corporativos, intranets, páginas personalizadas, né? Que facilita bastante o acesso à informação e melhora bastante também a experiência do usuário, né? Além disso, ele permite que diferentes áreas publiquem conteúdo, né? Com muita autonomia, tá? Aqui ele mostra como que funciona um layout, tá? De página que você consegue criar, tá? As páginas, elas são organizadas em estruturas, né, que definem cada informação, onde cada informação vai aparecer, né, isso permite criar desde páginas simples até dashboards mais complexos, sempre de forma muito bem organizada, tá? Ele funciona aqui, ele explica mais um pouquinho, né, como que funciona a estrutura de uma página, né, o conteúdo da página ele é sempre dividido, né, por espaços ali, que a gente chama de slots, tá? Que facilita bastante a organização e a montagem dessas páginas por bloco, né? 100% ali adaptado conforme a sua necessidade, tá? Então, você consegue criar, ele já dá alguns templates de layout para você, mas também você consegue criar um template do zero, né? 100% padronizado, tá? Aqui ele fala um pouquinho do que é o widget, né? O widget são os componentes que você desenvolve, né? Que preenche cada espaço ali, cada slot, tá? Eles podem mostrar informações, listas, funcionalidades. Isso permite, né? Você montar páginas de uma forma mais rápida e mais flexível, né? Sem precisar desenvolver tudo do zero, tá? E claro que cada slot desse, cada widget que você desenvolve, você pode, de repente, conectar com qualquer sistema, né? No caso aqui, a gente está dando bastante foco ao Proteus, né? Então, você consegue, cada slot desse, criar tipos de consultas diferentes e criar uma página trazendo, de repente, um dashboard de informações do Proteus em um único lugar dentro do Fluig, tá? Aqui agora a gente vai entrar no quarto card, que é o módulo de Identity, que é basicamente os acessos, né? Onde gera todos os acessos do Fluig, tá? O Identity, na verdade, ele é um sistema, né, que permite que os usuários acessem tudo em um único lugar, tá? Ele centraliza a gestão de usuários, ele integra com AD, né, o que facilita bastante o acesso e controle. Então, por exemplo, você consegue ter o AD, Identity e Fluig, ou se você não tem um AD, você consegue ter Identity e Fluig. Então, dentro do Identity, você consegue configurar todos os sistemas que a empresa tem, Proteus, Fluig, se tem RM também, você acessa todos os sistemas dentro de um único lugar, tá? Ele é um centralizador de acessos, tá?
Então, aqui a gente mostra um pouquinho, né, do papel do que o administrador do Ident consegue fazer, né? Ele tem um controle ali total sobre usuários, grupos, né, toda a estrutura da plataforma, né? Obviamente, né, tem alguns limites, né, claro, ali de privacidade, segurança, né, que evita, né, acesso indevido, né, a informações pessoais ou tarefas de outros, tá? Então, esse aqui ele fica bastante, assim, mais centralizado com a TI, onde ele vai fazer todo o gerenciamento de usuários, né? Então, aqui ele fala um pouquinho como funciona, que você consegue trabalhar com grupos e papéis, né? O acesso ele é todo organizado, o que facilita bastante a gestão, né? E garante que cada pessoa tenha apenas acesso, né? E nível, né? Somente aquilo que é necessário para ela, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, do que é o diferencial do Fluig, né? O Fluig ele se destaca bastante por integrar tudo em um único ambiente, tá? Ele oferece uma experiência muito unificada, acesso mobile, uma alta capacidade de customização e escalabilidade, tá? Além disso, ele conta, né, com suporte local, uma comunidade ativa. A própria TOTS também tem o Fluig Academy, né, onde você consegue fazer treinamentos de cada desses módulos que eu estou falando, tá? Então tem bastante informação online para que vocês consigam, né, pelo menos até mesmo se especializar, né, se tornar em um desenvolvedor Fluig, tá? Então a TOTS tem bastante material para isso, tá? Aqui a gente fala um pouquinho, né, dos próximos passos de implementação, né, que a implementação ela deve ser feita muito assim de forma estratégica, né, começando por casos de prioridade, né, mapeando processos, estruturas e documentos, e depois disso, né, a empresa vai evoluindo, né, evoluindo aos poucos, né, sempre acompanhando resultados, né, e melhorando continuamente, tá? Mas, para a gente falar, né, no final, o objetivo aqui foi simples, tá, pessoal? De forma muito simples e muito clara, né, mostrar como que o Fluig trabalha, né, tá, com a parte de organização de processos, redução de trabalho, né, dar mais visibilidade para a operação, rastreabilidade, tá? E saber se faz sentido, né, para vocês também se aprofundar mais no Fluig. Como eu disse, se sobrar um tempinho também for de interesse de algum, a gente abrir o Fluig, mostrar um pouquinho, né, o que o Fluig é na realidade, tá? Então, eu vou deixar o espaço em aberto agora para ver se alguém vai fazer alguma pergunta ou se a Cíntia quer falar alguma coisa também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar, tá? Alisson, se você conseguir mostrar na prática, seria legal. Eu, particularmente, sou bem leiga no Fluig, então seria legal ver. E não sei se você tem algum caso específico com o Proteus também, para falar, assim, por exemplo, que tipo de integração você acha mais comum, assim, por exemplo, de alçada de aprovação? O que traz mais praticidade, assim, no teu ponto de vista, se você puder falar um pouquinho sobre isso? Claro, deixa eu compartilhar a outra tela aqui. O pessoal tá pedindo aqui, ó, para ver na prática. Legal, vamos lá. A Cíntia, minha xará aqui, tá pedindo para falar, se você tiver aí alguma coisa sobre processo de compra, contrato. Acho que essa parte de aprovação é bem bacana, né? O Fluig, a gente tem aqui, tá, um projeto que ele envolve o processo de compras completo, tá? Deixa eu vir aqui. Bom, deixa eu primeiro apresentar, né? Eu não sei se o pessoal aqui, alguns deles já tem o Fluig ou se não tem, tá? O Fluig, ele vem bem cru, assim, né, para vocês. Ele é uma plataforma, como eu disse, ele já vem com o GED, né? Então, por exemplo, aqui é a parte de gestão de documentos, tá? Você clicando aqui, você tem toda aquela parte de documentos que eu disse. Então, tem cada usuário, tem a parte, né? Tem essa pasta aqui chamada Meus Documentos, que é singular, é dele, um usuário não consegue visualizar a pasta Meus Documentos do outro, tá? E depois você consegue criar toda a estrutura aqui, tá? Como eu estou na pasta raiz aqui, na pasta raiz somente os administradores da plataforma têm acesso, então eles conseguem simplesmente vir aqui, criar pastas, depois de criar você consegue dar acessos, né, aqui em propriedades, na aba segurança, foi aquilo que eu disse, né, onde você consegue dar acessos por colaborador, por grupos ou por todos, onde você consegue ler, gravar ou excluir documentos, tá? Então é bem simples aqui. Esse é o módulo pronto, não precisa de customização, tá? Claro, se você quiser evoluir, você consegue criar gatilhos, por exemplo, ao publicar um documento, eu quero que faça alguma coisa lá no Proteus. Você consegue criar isso via eventos globais, tá? O Fluig, ele tem
API para tudo, ele tem evento para tudo, né? Eles chamam de gatilhos, tá? Então, ele é muito customizável, tá? Então, o módulo de gestão de documentos é muito simples, né? E o carro... Alisson, só aproveitando que você está nessa parte, Claro. quando a pessoa quer monitorar, por exemplo, aí também tem uma parte de auditoria para saber quem fez o quê, e além de conceder acesso, a pessoa consegue saber quem fez a atividade ali? Consegue. Isso aí, na verdade, você consegue por documento, tá? Então, por exemplo, aqui é o workflow de aprovação, né? Nesse caso aqui ele não tem, né? Então, você consegue simplesmente vir aqui, criar níveis de aprovação por pastas, e aí você consegue visualizar, deixa eu ver aqui, essa informação que você disse no documento específico, onde você consegue acessar. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, quem é o administrador consegue ter todo esse controle nessa mesma plataforma. Consegue. Ele tem uma visão geral, né? Então, por exemplo, aqui você consegue ver as informações de atualização, né? Então, por exemplo, tudo que foi atualizado dele, você consegue restaurar a versão. Então, por exemplo, esse documento aqui já foram criadas 2 versões, ele está na 3.0. Então, o administrador consegue, por exemplo, vir aqui em restaurar documentos, pegar uma versão antiga, né? Então, por a 1.0, 2.0 e restaurar ela. Aqui é o que você diz, tá? O histórico, tá? Então, ele tem histórico de aprovação aqui, ó. Quem que aprovou, o dia que aprovou, ele mostra tudo, tá? E essa etapa tem uma rastreabilidade maior quando o documento ele tem cópia controlada, né? Então, quando ele tem cópia controlada, ele exibe uma marca d'água e aí sim ele mostra exatamente todo mundo que acessou o documento, tá? Então, por exemplo, se alguma empresa tem uma norma específica e vocês querem forçar, né, que todo mundo acesse aquele documento, leia aquele documento, você consegue deixar ele como cópia controlada e aí você tem uma rastreabilidade maior ainda, que você consegue ver quem que acessou e a hora que foi acessado, tá? Nossa, super legal para quem tem esse processo de auditoria, né? Sim, ele é bem completo, tá bem completo. Para atualizar, né, é muito simples aqui, tá? Para download aqui, ele está permitindo porque eu tenho acesso. Se eu não tivesse acesso, ele não ia permitir eu baixar o documento. Então, você consegue deixar o documento somente visível, tá? Não consegue travar o download dele, tá? Então, tem muita propriedade aqui que o GED, por pronto, né, por padrão, ele já consegue te mostrar, tá? Show. Bom, o processo de Agora, na documento... parte de compras e contratos, que a Cíntia perguntou ali. Então, por exemplo, a gente desenvolveu, tá? Eu chamo assim de acelerador. O Fluig é muito difícil você trabalhar com produtos prontos, tá? Porque um processo de uma empresa nunca é igual a um processo de uma outra empresa. Não é como, por exemplo, o Proteus, que o financeiro funciona exatamente assim. O compras funciona exatamente assim. Então, os processos que você consegue desenvolver no Fluig, eles são 100% customizados, né? Muito difícil um processo servir 100% em mais de uma empresa, tá? Então, assim, a gente chama de aceleradores porque, às vezes, vai servir 60%, 70%, 80% para uma outra empresa e 20% você customiza, tá? Então, a gente tem, né, o processo de compras completo, que a gente chama de portal de compras, que ele começa na solicitação de compra, depois ele vai para a cotação, onde você relaciona os fornecedores que você quer que participe dessa cotação. Ele vai para o input de preço, onde tem um portal externo, tá? Então, como eu disse na primeira apresentação, o Fluig você consegue criar lá no módulo de WCM páginas internas, onde precisa de um usuário e senha para ser acessado, ou páginas externas, não autenticadas, onde a pessoa não precisa de um usuário e senha para acessar. Nesse caso aqui, a parte de envio de propostas, a gente fez um WCM não autenticado, para que o fornecedor receba um e-mail com um token, obviamente, a gente não deixa tão livre assim, né? Então, é enviado o link do WCM não autenticado, mais um token para ele poder acessar, e na hora que ele acessa, tá lá mostrando quais são os itens, né, para ele poder fazer input de valor, e depois essas informações voltam para o Fluig para fazer análise de cotação, montar mapa de cotação, ele já mostra para você, né, quem tem os melhores valores, tá? E depois, se você quiser fazer algum tipo de negociação também, ele permite. E depois disso ele já te mostra, né, quem são os melhores valores, com as melhores condições, e gera também até os pedidos de compra. Nesse caso aqui, a gente não tem um Proteus, né, obviamente, mas você conseguiria já integrar com o Proteus o processo completo, gerando a solicitação, gerando a ordem de compra e depois gerando o pedido de compra, tá? Então, basicamente, ele já traz algumas informações aqui, por exemplo, se você
aqui, quando você usa o identity, a chave primária dele, né, de conexão, é o e-mail, tá? Então, por exemplo, se o usuário tem o mesmo e-mail no Fluig e o mesmo e-mail no Proteus, automaticamente a gente já consegue trazer todos os dados do usuário do Proteus para dentro do Fluig, de qual empresa, qual filial ele é, de qual, a gente chama de seção e função no RM, eu não sei se no Proteus tem a mesma nomenclatura, né, de qual departamento ele é, qual que é a função dele, a gente já consegue trazer alguns dados, né, pré-definidos, tá? Então, por exemplo, aqui, as consultas, né, o Fluig ele integra com o Proteus de forma, tanto via API, né, quanto o Web Service, que é um pouco mais antigo, né, que é via XML, ou JDBC, que é direto no banco, tá? Se os dois bancos de dados, né, se eles se conversam, tá? A gente consegue fazer, por exemplo, consultas, né, via banco. Então, por exemplo, aqui o centro de custo, a gente tem um banco de dados aqui próprio, tá? Então, mas se tivesse um Proteus integrado aqui, a gente já traria todos os cadastros de lá para cá, para não precisar ter retrabalho de digitar, tá? Então, a gente coloca o centro de custo, qual que é o tipo da compra, né, se é produto ou se é serviço, a prioridade, né? Uma justificativa aqui, você consegue colocar. Aqui eu coloquei uma travinha aqui para ele não deixar colocar menos de 20 caracteres. E eu mesmo fico sofrendo com a minha trava aqui quando eu estou fazendo testes. E aqui ele entra a parte para você adicionar os itens, tá? A minha tela aqui está bem pequena, pessoal, porque o meu monitor aqui é de 11 polegadas, tá? Então, por isso que às vezes os campos vão aparecer bem pequenininhos aqui. Como ele é responsivo, tá? O site, né, ele se ajusta a qualquer tela, tá? Então, como minha tela é bem pequenininha, ele tenta espremer os campos aqui para adaptar na minha tela, tá? Então, às vezes o nome vai ficar muito cortado, assim, mas quando você for para um monitor um pouco maior, eu até posso, só um minutinho, eu só vou tirar minha câmera aqui, eu vou abrir num monitor um pouco maior aqui, que fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Beleza, pessoal, se quiser aproveitar aqui que ele fez uma pausa para colocar alguma dúvida específica. Você consegue autorizar o outro usuário, por favor? Consigo, peraí. Deu aí? Sim, tô. Não sei se eu vou conseguir compartilhar. Deixa eu, qual que é o outro usuário aqui, só para eu liberar. Tá como Alisson Henrique, alguma coisa? Alisson aqui, peraí. Aí, agora acho que você consegue. Deixa eu ver. Agora eu consigo. Não, beleza. Compartilhar aqui. Aí. Estão vendo minha tela? Agora sim, isso, show. Tá, legal. Acho que aqui vai ficar melhor para eu mostrar para vocês. Tá? Dá para ver mais amplo aqui agora. Iniciar solicitação. Eu desliguei minha câmera, senão eu vou ficar olhando para o lado aqui, tá, pessoal? Como eu estou com outra monitor. Então, eu vou lá para o processo de portal de compras. Agora os campos ficam bem maiores, né? Ele é 100% responsivo, tá vendo? Então, vou pegar aqui o centro de custo de novo, o tipo, se é produto ou se é serviço, qual que é a prioridade, a justificativa, tá? Consigo colocar algum anexo, caso eu queira, e agora eu adiciono, por exemplo, qual que é o item que eu quero. Tá vendo? Aqui ele já fica bem mais visível, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um notebook. Aqui ele já traz, por exemplo, o cadastro de produto do Proteus, tá? Já faz uma consulta lá no Proteus, traz para cá, a quantidade que eu quero. Né? Então, ele já traz todos os dados lá, direto do cadastro. Aqui também, ele já está trazendo, por exemplo, a alçada de aprovação. Né? Então, se ele já está conectado com o Proteus, você consegue usar a alçada de aprovação lá do Proteus. Tá? Caso você não tenha, é possível também desenvolver uma alçada dentro do Fluig. Né? Fluig você não consegue, não cria só processo, você consegue criar cadastros dentro dele, caso você não tenha no seu ERP. Tá? Então, aqui ele já vai calculando, por exemplo, qual que é a alçada que vai. Então, por exemplo, aqui ele está no nível 2. Então, conforme eu for colocando produtos aqui, eu vou colocar agora, por exemplo, 2 monitores. Então, ele já foi lá para o nível 3 agora, porque o valor total aqui subiu, tá? Então, logo no começo aqui, basicamente o que a gente faz, né, a gente coloca qual é o centro de custo, eu estou simplesmente montando uma solicitação, né? Na hora que eu clico em enviar aqui, geralmente ele não pede esse responsável, tá? Ele vai direto para o grupo, né, ou para o grupo de aprovadores ali, tá? Como essa base é de teste nossa aqui, eu preciso fazer isso aqui. Ele já me dá um erro aqui, falando que tem campos que precisam ser preenchidos, tá?
Provavelmente, deixa eu ver, aqui a data da necessidade eu não preenchi. Aí, Beleza. assim, Alisson, por exemplo, lá no Proteus eu preciso ter uma licença e aqui no Fluig eu posso ter vários usuários compartilhando as licenças do Fluig. Exatamente. É uma coisa assim que eu acho que o Fluig ganha bastante, né? Porque o custo de licenciamento dele é muito baixo, né? Então, de repente, vamos supor que um processo lá no Proteus, você vai, né, envolver uma customização lá, ou, tipo, de repente, trazer desenvolver um processo, customizar ele no Fluig, às vezes vale bastante a pena por conta do licenciamento, né? E no caso, quando você faz integração via API, você vai usar somente um usuário, né? Então ele vai ter somente um usuário lá, ele usa esse usuário da API para poder conectar e fazer o input de informação no Proteus, tá? Show. O Johnny fez uma pergunta que eu vou ler para você. Ele comunica com o Outlook disparando aviso de pendências e prazo de ações? Com o Outlook, ele tem um plugin, tá? O Fluig, ele tem um plugin padrão. Eu vou ser muito sincero, eu nunca usei. Ele não tem por exemplo, essa comunicação por exemplo, de integrar com a central de tarefas, tá? Ele integra algumas coisas por padrão. Como eu disse, eu nunca usei o plugin do Outlook. Ele nasceu lá na versão 1.7 e eu não sei se foi melhorando ou não. Eu sei que a própria TOTS tem, né? Mas, assim, é possível, se o Outlook tiver, de repente, APIs, você criar essas customizações, tá? Mas por padrão eu sei que tem um plugin muito simples, tá? Que eu nunca, assim, particularmente vi nenhum cliente utilizar. E o Fluig tem alguma outra forma de notificar pendências, ações Sim, ele, necessárias? ele notifica tudo por e-mail, tá? Então, por exemplo, vamos supor, eu criei uma solicitação de compras aqui e ele foi para um grupo de aprovadores nível 1, tá? Então, todo mundo que está nesse grupo, eles vão ser notificados, tanto pela plataforma, aqui nesse sininho aqui, tá? Vai chegar uma notificação aqui, e também por e-mail, tá? E se a pessoa também tem o aplicativo do Fluig, ele recebe um push, né? Recebe uma notificação lá no push. Então, como eu falei na primeira apresentação, quando você está desenvolvendo um processo, você tem algumas formas, né? Peraí, Cíntia, que eu já respondo a sua pergunta. Não, já vou responder. Os licenciamentos, eles funcionam por usuários ativos. Então, por exemplo, eu sei que o pacote mínimo de licenças que a TOTS comercializa são 25 licenças, né? Então, isso quer dizer que você pode ter 1.000 usuários, porém 25 ativos, tá? Dessa forma que funciona. Eu sei que o pacote mínimo são de 25 licenças. Então, você pode fazer esse jogo, de repente, né? Eu tenho 25, ok. Então, eu estou usando 25 agora, mas eu tenho 100 cadastrados. Então, quando você quer, você consegue fazer essa troca, né? Inativa um e ativa o outro. Então, se ele requer um servidor específico. Você pode, dependendo, né, do que você pensa, né, com o Fluig, você pode até ser compartilhado, né? Eu sei que a própria TOTS, ela comercializa o cloud compartilhado ou o cloud exclusivo, tá? Então, ele pode ser tanto cloud, você pode contratar seu cloud específico, ou também você pode trabalhar com ele local, tá? Se ele pode rodar na mesma aplicação do Proteus? Pode, dependendo, né, do quão robusto é o seu servidor, você consegue, né, trabalhar os dois em conjunto. O que o Fluig consome bastante? Memória, tá? Porque como ele é baseado em Java, então na hora que você sobe o serviço dele, ele consome uma boa quantidade de memória, tá? O processamento vai depender muito de quantas pessoas vão usar, quantos processos vocês vão ter ativos, né? Se ele possui o do próprio servidor, tá? O do próprio, as próprias ferramentas do servidor mesmo, você consegue monitorar isso. Mas o Fluig também, ele tem uma ferramenta que você consegue instalar nele, onde você tem um controle muito maior, tanto de banco, quanto de disco, quanto de memória, e ele te mostra até um dashboard de alguns dias passados, né? Para você ter, de repente, ver, por exemplo, o meu servidor, às vezes, está tendo um consumo muito alto na segunda. O que acontece na segunda? De repente você tem um fechamento específico na segunda, tá? Então, tem um plugin que você consegue instalar no servidor, a gente usa bastante para fazer uma análise de infraestrutura, né? De repente algum cliente contrata a gente para falar que o Fluig dele está muito lento, a gente usa esse plugin para dar um relatório completo, né, de infraestrutura do Fluig, tá?
Ô, Cintia, acho que veio duas perguntas ali. Passou uma pergunta ali. Eu vou voltar ali. Primeiro, o Johnny tinha perguntado sobre a comunicação do Outlook, você estava explicando que ele tem notificações ali por e-mail também, né? Talvez o Outlook tenha que desenvolver alguma coisa diferente. Aí você explicou a questão do licenciamento para a Cíntia, e aí o Marco perguntou da questão do servidor, que você estava explicando Uhum. agora, e aí o Johnny perguntou assim, se em relação a dados, né? Se tem como Ah, sim. extrair relatórios para Tem, visualizar de forma massiva. tem sim. Eu vou mostrar isso aqui agora. Então, por exemplo, ele gerou a solicitação número 100 aqui, tá? Então, como que eu consigo ver essa solicitação? Essa aqui é a central de tarefas, né, que eu comentei lá na apresentação, onde ele mostra tudo que o usuário tem para fazer, tá? Então, por exemplo, quantas tarefas eu tenho no total. Aqui ele mostra, por exemplo, né, as tarefas que eu, Alisson, tenho para concluir. Aqui eles mostram, tipo, as tarefas dos grupos que eu estou presente. Então, por exemplo, se eu tiver mais de um grupo, ele vai listar todos os grupos aqui, de todos os processos, né? Vamos supor que o mesmo usuário, ele participa de vários processos, de vários departamentos, vários grupos, então ele lista tudo aqui separadinho, tá? Aqui são as solicitações que eu abri, então as minhas solicitações que eu abri para outras pessoas, e aqui que estão sob minha gerência, né? O Fluig tem esse recurso que você consegue ser gestor de um processo, você consegue ver exatamente aonde ele está, com quem que ele está, a hora que foi iniciada, e também como gestor você consegue movimentar em nome de outra pessoa, tá? Então tem que tomar bastante cuidado aqui, porque além de você ter uma visão completa, você como gestor consegue movimentar a solicitação por alguém, tá? Então eu vou clicar aqui. Deixa só, Johnny, essa dúvida tua, se não tiver bem esclarecida, você pergunta de novo ali. Eu vou mostrar o relatório para ele. Ele quer Tá. informações. Então, por exemplo, aqui o Fluig tem, além da central de tarefas, né, ele tem a consulta de solicitações, tá? Então, aqui, o Fluig, assim, como os processos são todos customizados, não tem como, assim, você ter um relatório específico daquele processo. Claro que você pode desenvolver, tá? Mas se você quer, por exemplo, dados massivos, né, de todos os processos, essa é a tela, tá? Essa é a tela de consulta de solicitações. Então, você consegue, por exemplo, filtrar por processo ou por solicitação, né, caso você tenha o número dela. Então, por exemplo, aqui eu tenho vários processos de abertura de vaga, de admissão de funcionários, de abertura de chamada, enfim. Não, eu quero do processo de compras, né? Então, eu digito aqui, tá? Portal de compras, então ele já fica aqui para mim qual que é o processo que eu vou listar, qual que é o período, se eu quero um range de solicitações, e aqui ele tem alguns estados, né, se eu quero as abertas, ou só as finalizadas, ou as canceladas, de repente você fala, nossa, estou tendo muitas solicitações canceladas desse processo, o que está acontecendo? Você também consegue analisar. E aqui, né, por exemplo, eu quero só as que eu inicializei, ou que eu participei, que está sob minha gerência, ou todas. E aqui, versão do processo. Como ele trabalha com versionamento, de repente, você subiu uma versão nova de um processo, né? E você quer, por exemplo, pegar os dados de um processo, de uma versão anterior, você consegue também. Aqui você tem a busca, que ele vai mostrar em tela, ou aqui você consegue exportar, tá? Exportação avançada, o que ele traz? Ele inclui os dados da atividade, quem que acessou, quem que assumiu, a hora que assumiu. Você consegue, por exemplo, incluir dados de prazos das solicitações e também os dados todos que foram digitados no formulário, né? Então, tudo que que o pessoal foi digitando, você também consegue extrair nessa planilha, e ele vai gerar uma planilha, né, dependendo da quantidade de informações, dependendo do formulário, gigantesca para você, e aí você consegue trabalhar com ela, tá? E clicando em exportar aqui, ele vai levar um tempinho para processar e vai te avisar por e-mail e também aqui pelo sininho, a hora que essa planilha estiver pronta para ser baixada, tá? Então aqui você tem essas... Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu só... a gente vai voltar aqui na pergunta da Cíntia, mas, Johnny, se você puder confirmar se essa parte do relatório para você ficou claro. O Marco também, se ficou clara a questão que ele, né, perguntou de servidor, espaço e tudo mais. E agora a gente volta daí na pergunta da Cíntia, depois que você terminar essa parte, tá? Tá, eu tô vendo a dela aqui, né, as de licenças. Então, assim, Cíntia, ele não fica aguardando, tá? Você tem que ir lá no painel de controle, tá? Vim aqui no painel de controle, na parte de usuários, deixa eu mostrar para vocês aqui. E você precisa inativar um usuário e ativar outro, tá? Então, por exemplo, vou vir aqui, essa aqui é onde você faz o cadastro de usuário, tá? Como ele não está logado com a Identity, né? Não está integrado com a Identity, que é o outro card de licenciamento lá que eu disse, de controle de usuários. Então, por exemplo, eu tenho o meu usuário aqui, eu só venho aqui, ó, e desativo ele.
Então, quer dizer, se você está contratando 25, você pode ter 25 ativos, tá? Então, por exemplo, aqui o meu tem 2, né? 2 usuários cadastrados, nenhum bloqueado. Então, por exemplo, se você tiver 100 usuários cadastrados aqui, você pode. Porém, você só vai poder ter 25 ativos, tá? É assim que funciona. Ah, eu tenho, por exemplo, o João está ativo aqui, mas o José está inativo e o José precisa acessar de alguma forma. Você vem, desativa um e ativa o outro. Então, você consegue ter, se você está contratando 25, você consegue ter 25 usuários ativos, tá? Ficou claro, Cíntia? Ficou, agora sim. Beleza. Legal, beleza. Então, Gente, vou se voltar vocês lá. quiserem colocar mais dúvidas enquanto ele continua explicando, fiquem à vontade, tá? Agora acho que como eu estou com 2 telas aqui, eu estou conseguindo ver as perguntas também. Beleza, show. Então, voltando lá, por exemplo, na solicitação que eu abri agora, né? Que foi a última, número 100. Então, aqui você consegue aumentar o range aqui, tá? De solicitações. Ele vai criando um paginador aqui, né? Então, a 100 foi a que eu abri agora. Do portal de compras, né? Então, aqui agora, ele traz para mim já bloqueado, né? Quais foram os itens que a pessoa fez a solicitação. Nesse momento, eu já poderia ter ido lá no Proteus e já integrado, já gerado uma solicitação de compra lá no Proteus, tá? Porque ele já teve uma aprovação aqui. Então, por exemplo, ele mandou lá para o nível 3 da alçada, para o grupo de gerentes, que é um range de 5 a 20 mil, e alguém, né, algum gestor, algum gerente entrou lá e aprovou, eu já poderia ter ido lá no Proteus, integrado e gerado uma solicitação de compra, tá? Uma solicitação. Você fala, por exemplo, contrato de medição, Cíntia? Não sei se é isso. Tá. Eu tenho outro processo aqui que é exatamente isso, tá? Que é contrato de medição. Eu desenvolvi ele pensando um pouquinho, assim, muito em construtora ou empresas que prestam serviço, onde ela vende um contrato e vai medindo, né, para fazer pagamentos, enfim. Eu tenho um outro processo que a gente desenvolveu, tá? Eu posso te mostrar ele, mas nesse de compra aqui, ele específico, ele não faz essa parte de medição, ele faz mais, ele para você fazer uma solicitação de serviço mesmo, né, para fazer comprar ele, ou um produto, tá? E depois eu tenho um outro projeto que a gente desenvolveu, que é exatamente onde faz, né, esse controle, que é a medição do contrato, tá? O Johnny, você consegue, né, como, por exemplo, aqui eu tenho uma licença para cada usuário, tá? Então, é muito importante, né, que cada usuário tenha uma licença, que você não crie, por exemplo, compras 1, compras 2, tá? É muito importante que você tenha uma licença nominal para cada usuário. A gente consegue, né, levar a informação da pessoa que fez, tá? Como por exemplo, você vai desenvolver uma solicitação de compra, a gente vai integrar essa solicitação de compra lá no Proteus, tá? Então, a API, ela precisa ser criada, né? Então, precisa ter um campo lá na API, onde a gente vai mandar o usuário solicitante. Então, teoricamente, lá no Proteus, ele vai receber todas as informações que a gente mandar daqui, tá? Então, sim, a gente consegue mandar o nome do usuário que fez a solicitação dentro do Fluig. Então, aqui, a etapa que eu comentei, que é a segunda, é onde a gente vai relacionar os fornecedores, né? Então, aqui a gente já consegue também trazer o cadastro de fornecedor lá do Proteus, tá? Aqui eu criei uma regrinha aqui para ele permitir, no mínimo, 3 fornecedores, então eu tenho que inserir 3 fornecedores aqui. Então, pode ver que aqui ele já traz algumas informações, traz o e-mail, a categoria, e tem esse status dependente aqui, que é porque eu vou mostrar para vocês agora, que é o envio, né, o input dos valores, tá? Então, se você quiser colocar, por exemplo, uma observação aqui para os fornecedores, tá? Ele vai gerar. Clicando aqui, ele vai gerar o token, né? Que é onde o fornecedor vai acessar de forma externa, tá? Então, o fornecedor vai receber esse link aqui por e-mail, tá? Aqui eu coloquei e-mails falsos, não vou ficar notificando nenhum fornecedor. Então, por isso que eu preciso acessar aqui. Mas então o fornecedor receberia esse link aqui, obviamente, né, com um template bonitinho, falando, olha, você está participando da cotação de pedido de número tal, clique aqui para acessar, tá? Então, basicamente, ele ia fazer isso. E clicar em enviar. Como eu disse,
parte de clicar em responsável aqui, teoricamente não precisa, tá? Eu vou abrir uma página anônima aqui para poder acessar o portal não autenticado. Vocês só me falem se vocês estão conseguindo ver a parte que eu abri aqui agora do portal, por favor, que eu não estou conseguindo ver a minha tela. Abriu para vocês? Portal de cotação, né? Legal. Então, por exemplo, isso aqui é o que um fornecedor iria receber. Você viu que eu não precisei colocar usuário e senha, por isso que eu até quis abrir uma aba anônima, né, para mostrar que não está autenticado, então não está consumindo licenciamento. Você pode fazer isso? Claro que você pode, mas aí vai de você criar um usuário e senha para cada fornecedor seu, né? De repente, você tem 1.000 fornecedores, não teria que ter 1.000 licenças, tá? Então, como lá na apresentação eu disse para vocês, esse é um WCM. Ele é muito flexível, você consegue fazer absolutamente qualquer coisa, tá? Então, o que a gente fez aqui? Se você quisesse, de repente, fazer um site para receber currículo e, de repente, já startar um processo de avaliação de currículo dentro do Fluig, você consegue, por quê? Ele está não autenticado, então você consegue publicar ele, tá? Então, um fornecedor aqui, por exemplo, o primeiro ele já recebeu aqui, tá o número do processo, as observações que eu coloquei lá, e quais são os itens, né, que estão solicitando. Então, eu vou vir aqui, vou imputar qualquer valor aqui, tá? Só para a gente poder passar. Se eu quiser pôr o prazo de entrega, a condição de pagamento, se eu quiser pôr uma observação também, e clico aqui em enviar proposta, tá? Que ele já deu que foi enviada. Vou voltar aqui, não vou fechar essa página, vou voltar aqui na solicitação. Isso mesmo, João. Quando a gente está fazendo a integração, né, a gente precisa do usuário do REST, é ele que vai estar, teoricamente, acessando o Proteus, né? Então, é como se quem criou a solicitação fosse aquele usuário de integração, tá? Mas aí, na hora que está desenvolvendo a API, né, o time da ARP aí desenvolveria para receber o usuário, né, de repente o código do usuário que criou a solicitação e não o do REST. Então, a gente consegue mandar qual que é o usuário exato que criou via API, né? Então, por exemplo, o time da API ia desenvolver a API, ia ter um campo lá no JSON, qual que é o usuário que criou a solicitação, a gente passaria, e aí o Proteus receberia esse usuário, e não o de integração, tá, João? Não sei se eu consigo explicar legal agora. Boa. Legal. Então, vocês podem ver aqui, pessoal, ó, que o primeiro fornecedor já mudou o status para respondido, tá? Então, faltam os outros dois aqui, eu vou fazer de forma bem rapidinho aqui, para a gente conseguir andar com o processo. Beleza, e eu vou fazer o terceiro também. Aqui eu tô tendo que copiar, como eu disse, tá? Porque são fornecedores fictícios aqui, né? Mas eles basicamente clicariam no link que eles receberiam por e-mail, tá? Beleza. Então, como os três responderam, agora eu vou lá na central de tarefas. A solicitação vai estar lá. A gente consegue movimentar o processo, tá? Então, por exemplo, quando os três fornecedores responderam, eu consigo movimentar o fluxo automático, já enviando para a próxima etapa, que é a análise da cotação, né? Então, eu vim aqui, então, por exemplo, ó, ele já movimentou, já não está mais na etapa de input de valor, ele já está lá na análise da cotação, tá? Então, eu venho aqui, ele já traz para mim todos os que foram digitados, tá vendo? O fornecedor e os produtos que eles digitaram, os valores, tá? Bonitinho. E eu clicando aqui, ó, em montar e atualizar a análise, ele calcula para mim qual for o fornecedor que me deu o melhor valor, né? Então, por exemplo, no caso aqui, o mesmo fornecedor, ele me deu os dois produtos com o menor valor, né? De repente, esse fornecedor, ele não tem uma qualidade boa, né? De repente é um serviço, né? Você consegue fazer a compra de um outro fornecedor, não comprando desse, tá? Ele permite você fazer isso, tá? De repente, eu consegui uma negociação melhor ainda no valor, você consegue simplesmente vir aqui e alterar. E assim, pessoal, todas essas informações aqui, a gente consegue configurar para vocês, né, para deixar alterável ou não, tá? Então, de repente, aqui está alterável para mim, mas se você falar, não,
eu não quero deixar a pessoa mudar o fornecedor, a gente consegue bloquear esse campo e não permitir isso, tá? Então, qualquer campo que vocês estão vendo aqui bloqueado, a gente consegue liberar, ou os campos que estão não liberados, né, que estão abertos, a gente consegue bloquear, né, de acordo com a regra de negócio de vocês, tá? E no caso aqui, então, por exemplo, eu poderia simplesmente criar um novo botão aqui, e já gerar a cotação de compra lá no Proteus, tá? Como eu já fiz toda a negociação aqui, o fornecedor de forma externa já me enviou o valor, eu posso, né, simplesmente criar um botão aqui, já consumir uma nova API do Proteus, já gerar nossa, a cotação no Proteus, né? Já gerar bonitinho. E depois aqui, ó, eu já consigo gerar o pedido de compra, né? Então, por exemplo, se eu tivesse o mesmo fornecedor, se fornecedores diferentes tivessem, né, ganhos os itens, e fosse, por exemplo, ele geraria 2 pedidos de compra. Ele geraria pedido de compra separados por fornecedor, né? E na hora que eu clicar em enviar, ele já consumiria uma nova API do Proteus, já gerando também o pedido de compra, né? E aí, você tem o fluxo completo, tá? E claro, né, se você tiver, por exemplo, uma aprovação do pedido de compra também, a gente conseguiria desenvolver aqui, né, uma nova alçada, enfim, novas tarefas. O fluxo é o que, assim, como eu disse, um fluxo de uma empresa, ele não se enquadra em outra, tá? Por isso que a gente não chama de acelerador, né? Não quer dizer que esse processo ele vai estar 100% pronto para todos, ele vai acelerar o desenvolvimento. De repente você vai falar, olha, para mim serve, sei lá, 20%. Então, não tem 80% para ser desenvolvido. Ou de repente vai falar, não, 80% do que está aí representa o meu processo, porém eu preciso de 20% customizado, né? Então, por isso que a gente chama de acelerador, a gente não vende como produto, tá? Bom, e aí, como eu disse, né, clicando aqui, ele já, por exemplo, poderia gerar o pedido de compra no Proteus e encerraria o processo aqui, tá? O portal de compras completo, tá? Se tiverem mais alguma pergunta referente a ele, ou eu posso, de repente, se não passa muito do tempo, de repente mostrar um outro processo aqui. Pessoal, tem alguma dúvida? Querem colocar alguma sugestão para ele apresentar? Para mim o Fluig é bem novo, assim, então tudo que você apresentou aqui é bastante novidade. Pessoal, eu vou colocar aqui também o nosso e-mail, tá? Porque, assim, se vocês quiserem uma apresentação do Alisson diretamente para vocês, para explicar um processo específico integrado ao Proteus, a gente pode marcar também, tá? Que aí Exato. a Cami colocou ali agora. Daí fica Legal, mais legal. direcionado, né? Não é tão, assim, Isso, genérico. de Mas já deu repente, para se dar uma alguém boa... também quiser falar um pouco mais tecnicamente, né, de como E, funciona, por exemplo, o desenvolvimento, enfim, aí é só marcar com o pessoal aí que a gente faz sim, tá? isso. Acho que alguém tinha falado da medição, né? Então, por exemplo, eu chamei aqui de medição de obra porque ele envolve bastante, né, essa parte de contrato, mais de prestação de serviço de construtor, enfim, mas eu acredito que ele serve para qualquer um, tá? Então, por exemplo, tem o tipo da medição, ativa ou passiva, né? Se é a pagar ou a receber. Então, por exemplo, vou colocar aqui a pagar, qual que é a competência, né? Você consegue pôr o prazo, o período, né, que você quer fazer a medição. Qual que é a obra, no caso aqui, né? Eu tô chamando de obra, porque, como eu disse, a gente desenvolveu 2 vezes para construtoras, então ficou muito que não padrão, tá? Obviamente, como eu disse, é um acelerador, a gente consegue customizar bastante, mas se de repente você não chama de obra, você chama, não sei, a gente consegue mudar essa nomenclatura aqui, né? Qual que é o contrato, né, que você vai medir, qual que é o fornecedor, se for uma passiva, nesse caso aqui, né, é uma passiva, quem que é o responsável, né, por essa medição, se é uma medição final ou não, né, se é só uma parcial, e aqui eu consigo, de repente, né, trazer os itens daquele contrato que eu quero fazer medição, tá? Então, pode ver que aqui ele está bem específico para obras, né? Mas, como eu disse, ele é 100% customizado, tá? Ele pode ser para qualquer tipo de serviço. Então, aqui, de repente, você consegue fazer uma medição completa por percentual. Fala, não, eu quero medir 10% desse contrato completo. Então, ele já faz automaticamente aqui, né? Ele já pega a quantidade de tudo que está aqui e pega 10% e faz a medição, tá? Aqui você consegue fazer o cálculo dos impostos referente a essa medição, tá? Ou se você, como eu fiz aqui, né, eu já fiz por percentual, você poderia fazer por item, né? Então, cada item desse contrato específico, eu poderia fazer uma medição separada, né? Não 10% completo, tá? Então, como eu disse, a gente desenvolveu ele para obras, então está com muitos dados aqui referente à obra, mas ele poderia ser para prestação de qualquer tipo de serviço, né? E aqui você já poderia, de repente, colocar qualquer natureza financeira e a condição de pagamento, né? E já gerar isso
no Proteus, né, ou qualquer outro ERP que você tenha, tá? No caso aqui, como a gente fez para o RM, né, para usar o Obras e Projetos, ele já gera lá, por exemplo, nesse caso aqui, uma apagar, né, então ele já vai gerar um contas a pagar, tá? Então, ele é bem simples, esse cara aqui. E aí eu queria mostrar para vocês também o que é um WCM um pouco mais elaborado, né? Então, por exemplo, esse aqui é um dashboard que a gente fez no Fluix, tá vendo que ele é tem bastante informação referente àquele processo de medição, né? Então, aqui eu consigo ter uma visão geral, né, daquele processo. Então, como eu disse, eu estou tentando mostrar um pouquinho de cada card para vocês. Mostrei o documento, mostrei um processo e agora mostrando um pouquinho mais como funciona um WCM, né? Então, você viu que eu consegui desenvolver um portal não autenticado, né? Mas agora eu consegui fazer um dashboard completo, buscando os dados do meu processo autenticado. Então, aqui somente, né, quem tem acesso poderia ver esse tipo de informação. Então, eu consigo, por exemplo, mudar de obra aqui, trazer as obras, né? Então, ele está trazendo qual é o contrato, está trazendo qual é o percentual executado, né, nesse período, né? Trazendo vários dados das medições aqui, os meus gaps, quais são o meu top, né? Meu top 5, né, de contratos, né, de faturamento. Aqui ele está mostrando mais um pouquinho de mapa de risco, né? Quanto que eu tenho pendente, quanto que eu tenho de erro, o impacto financeiro que isso está me dando, né? Então, enfim, o Fluig você consegue fazer muita coisa com ele, tá, pessoal? Unificando aí os 4 cards que a gente falou na apresentação, tá? Por nada, Marco, prazer. Você consegue fazer bastante coisa com o Fluig, tá? Bom, assim, acho que eu vou deixar um pouquinho você falar aí, tá? Caso você quiser falar mais um pouquinho. Como você já disse, se o pessoal quiser marcar um novo bate-papo um pouco mais específico para o negócio deles, vai mandar e-mail para o pessoal do comercial e a gente fala também. É isso aí, gente. Alisson, obrigada. A tua apresentação foi, acho que, bem completa mesmo. Deu para deixar bem claro, assim, principalmente para gente que eu nunca tinha visto. Achei bem legal. A todos aqui, muito obrigada pela participação, né? São sempre muito bem-vindos. Como o Alisson falou, se quiserem uma apresentação específica dele, direcionada para o seu negócio, a gente faz, né, o maior prazer para marcar. E se tiver alguma dúvida, né, que surjam depois aí da apresentação, queiram mandar por e-mail, a gente vai encaminhar para o Alisson também, ele vai explicar certinho, para que a gente consiga passar a maior parte de conhecimento possível. Obrigada, Alisson, obrigada a todos pela participação e até uma próxima. Obrigado, pessoal, eu que agradeço aí, espero ter sido um pouquinho claro com vocês aí. Não, foi sensacional, show. Gente, obrigado, viu? Tenha um bom dia. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.